Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos iniciar aqui o estudo de um novo gênero. Na verdade, será dois, mas um desses dois, já está bastante comum para vocês, que é o gênero entrevista, que há pouco viram com o professor de produção textual. Mas veremos aí a entrevista ligada diretamente ao jornalismo, ok? Então vamos iniciar aqui. Logo no início do seu livro tem aí algumas perguntas relacionadas ao nosso início de capítulo, vendo e lendo. Você já ouviu falar de alguma poesia virtual? Provavelmente você já ouviu falar de poesia virtual. Digamos, professor, poesia virtual é somente que está sendo reproduzida lá, digamos aí nos meios digitais. Não necessariamente, tá certo? Se ela é virtual, provavelmente ela está aí utilizando o recurso que é a imagem. Tudo bem? Mas veremos mais adiante aí como é que essa imagem pode ser colocada aí como poesia virtual, poema virtual ou poesia concreta, tá certo? Então vai depender muito da sua fonte que você pode ter aí e se deparar com esses termos. Achou o nome estranho? Geralmente é estranho mesmo, porque a gente está habituado à poesia naquela estrutura clássica que nós conhecemos, que está organizada aí, primeiramente em versos, aí o grupo de versos vai formar a estrofe, e esse agrupamento de estrofes vai compor aí o poema, a poesia, tá certo? Então, é de causar estranheza mesmo, principalmente quando se fala aí de poesia virtual. Então, vamos lá. Então, a poesia visual, falei virtual, mas é visual que eu quero dizer, certo, gente? Então, é um tipo de poesia em que, abolindo-se certas distinções entre os gêneros textuais e outras formas de arte, o texto, as imagens e os símbolos são dispostos de tal forma que o elemento visual assume papel preponderante na obra, não dependendo apenas dos elementos verbais. Então, como vocês viram anteriormente, a poesia tradicional que nós tínhamos aí anteriormente, ficava muito apenas nessa questão aí da estrutura, da maneira como ela estava organizada, levava em consideração aí principalmente os elementos verbais, certo? E na poesia virtual, não teremos essa questão aí, certo? Obviamente que teremos aí um texto misto. Por que eu falo de texto misto? Porque vai se utilizar dos elementos verbais, mas também dos elementos não verbais, no caso aí das imagens. Aliás, a maneira como estas palavras estão organizadas dá justamente a ideia de uma imagem. Tudo bem? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês, poesia, certo? Poesia, poema, você lembra logo dessa estrutura, não é isso? Perfeitamente, você associa logo. Porque o primeiro contato, de acordo com a sua experiência que você teve com esse tipo de gênero, vai associar logo a isso. Em que cada verso tem aí um agrupamento de versos que forma a estrofe, e esse agrupamento de estrofe vai formar o poema ou a poesia. E, além disso, ainda temos a questão dos versos estarem rimando, seja o verso 1 com 3, ou o 2 com 4, ou o 1 com 4 e o 2 com 3, certo? Vai depender aí muito do estilo de cada autor. Então, quando se fala de poema, poesia, você acaba lembrando dessa estrutura, mas na verdade a estrutura será exatamente esta, quando a gente está falando aí de poesia virtual. Virtual não, visual, tudo bem? Então, temos aí a palavra pêndulo. Você provavelmente sabe o que é um pêndulo, não sabe? Então, já imagina logo como é que este objeto ele acaba, digamos aí, se movimentando. Você sabe como é que ele se movimenta, não sabe? Pois é justamente isso, a ideia que esta palavra está querendo reproduzir. Ou seja, não apenas o objeto em si, mas está querendo colocar aí como é essa movimentação dele. E como é que eu posso ter como é que eu posso associar a palavra ao movimento? Justamente como vimos aí logo no início, a questão aí
a questão de como esta palavra está disposta, de como esta palavra foi organizada aí para trazer esta ideia de movimento. E um pêndulo você pode até fazer, você pode até rabiscar aí e vai perceber que dá para formar uma pirâmide, certo? E desta pirâmide, você vai notar que existe um movimento, certo? Desta pirâmide, olha aí, gente. Não é uma pirâmide que vocês têm conhecimento, não, mas, certo? Aquela pirâmide perfeita que todos têm conhecimento, não, mas já podem perceber. Estão notando aí que a maneira como esta palavra ela foi organizada, podem perceber, ela começa aí apenas com um P. Aí, então, começa a ganhar mais elementos e com a organização desses elementos dá a ideia de movimento, tá certo? Então vamos aí mais algumas questões. Então, como eu falei, essa questão aí, tem aí a ideia de uma pirâmide, essa pirâmide ela vai ganhando movimento e esse movimento vai se estendendo, certo? Até trazer essa ideia. Então isso seria um exemplo aí de poema visual, tá certo? Outro elemento que podemos ter aí, podemos fazer análise desse outro poema, tá certo? Então, você vai receber o material, vou enviar para você esse arquivo aqui, tá certo? Você poderá visualizar melhor. Aconselho que visualize antes de assistir ao vídeo, tudo bem? Então, temos aqui a primavera endoiteceu, tá certo? Então, isso aqui provavelmente você vai, de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu conhecimento que você já tem, que você já adquiriu, facilmente vai identificar que aqui trata-se de uma flor. Mas a maneira como essa flor foi colocada aqui para vocês, ela está sendo formada através da organização, através de palavras organizadas. A maneira como essas palavras foram colocadas aqui, elas constroem esta imagem, certo? Então, a partir do momento que nós faz esta organização desta imagem, temos a forma. E essa forma, ela vai ser constituída de quê? De sons e de palavras, certo? Ah, professor, são todas as poesias ou poemas visuais que serão compostas por sons e palavras. Esses sons são representados por quem? Vem aí a pergunta. Então, esses sons serão representados por quê? Por onomatopeias, tá certo? E as palavras em si, você já sabe como é que elas estarão organizadas. Estarão organizadas em períodos, tá certo? Então, vamos aí. Para se justificar, para entender esta poesia virtual, ou se você se deparar com um poema virtual, não, novamente vou tentar corrigir isso, nada de virtual, é visual, certo, gente? Desculpem novamente. Perdão, na verdade, é a terceira vez, né? Então, vamos lá. Como vocês podem ver, para formar cada pétala, foi colocado as seguintes palavras aí, certo? Que estarão organizadas formando aí um período. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Então, isso é muito comum, principalmente quando tem aí alguma pessoa apaixonada que pega lá uma flor e vai fazendo lá, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, certo? E vai destacando cada pétala. Olha aí, gente, como a organização dessas palavras foi possível ter a forma dessa flor e a partir dessa forma é que temos essas palavras que estão organizadas, mas não são qualquer palavra, são palavras ligadas a esse tipo de poesia, não é isso? Bem me quer, mal me quer, e você vai destacando cada pétala, tá certo? Outro elemento que está constituindo essa flor é justamente aí no caule, tá certo? Nos meus olhos, não está muito nítido aqui, mas vou tentar colocar para vocês. Nos meus olhos, zumbiam abelhas e
Então, vou ler aqui para vocês o que está no caule, tá certo? Então, tem aí: nos meus olhos subiam 1000 abelhas e me fintavam detrás da cerca dos cílios. Então, como vocês podem ver, faz aí o movimento em que as abelhas fizeram e em seguida temos os sons. Esses sons é representado justamente através das onomatopeias, tá certo? Então, como vocês podem perceber, sempre será nesse sentido. Eu tenho a organização dessas palavras, certo? E elas ganharão formas. E essas formas poderão ser acrescentadas aí sons, tá certo? Então, sempre desta maneira. Tem que perceber bem, tem que analisar bem esse tipo de poema, poesia visual, para que não escape nenhum detalhe e não prejudique aí, digamos aí, a sua interpretação diante deste gênero. Tudo bem? Então, vamos lá. É comum a confusão entre os termos poesia e poema. Como você pode perceber, eu sempre estava colocando aí para vocês poesia e poema, não é isso? Porém, então vamos lá. No seu material você pode até acompanhar aí. Em tese, o primeiro não está necessariamente ligado à forma escrita. Ou seja, quem seria o primeiro? A poesia. A poesia nem sempre ela estará ligada à forma escrita. Tudo bem? Vamos saber já já por que não está ligada à poesia. Por quê? A poesia ela pode estar presente em uma obra de arte, em uma cena romântica ou em um filme, certo? Então, digamos aí, a poesia ela vai despertar sentimentos, tá certo? Você pode simplesmente olhar para uma parede totalmente branca e vai dizer: essa parede é uma parede poética, porque provavelmente ela despertou algum sentimento. É só um exemplo, não quer dizer que ela seja realmente poética não, tudo bem, gente? É só um exemplo. Então vamos lá. Já o segundo, no caso aí, o poema é um gênero textual que emprega linguagem verbal, ou seja, está sendo colocado daquela maneira que conhecemos, está organizado aí de acordo com a estrutura que ela tem. E dentro dessa estrutura poderá ocorrer ela pode obedecer às regras rígidas que um poema tem, certo? A questão aí de estar organizada em sonetos, ser constituído por versos livres ou não, tá certo? Então vamos lá. Contudo, como acabamos de ver, nem todo poema é composto de versos e estrofes. Olha o exemplo aí de Pêndulo, olha o exemplo lá de a Primavera Endureceu, não é isso? Então também aqueles que unem elementos visuais à linguagem verbal. Lá vocês tinham aí a união aí do texto não verbal e verbal. Então esse tipo de poema no Brasil surgiu em um movimento artístico chamado de concretismo. Por isso que no início eu falei para vocês, poderia chamar também de poema concreto, certo? E esse movimento foi quando? Foi em 1952. Eram tidos como poemas objeto, pois eliminavam os versos, olha aí, poema objeto, eliminavam os versos e aproveitavam os espaços em branco no papel, explorando os aspectos sonoros. E esses aspectos sonoros, como foi visto, a utilização da figura de linguagem onomatopeia. Tínhamos aí o neologismo. O que seria neologismo? É a criação de novas palavras que até então não existiam no nosso dicionário. E a decomposição de palavras, tá certo? Ou seja, você poderia ir decompondo, fazendo com que ela diminuísse ou aumentasse aí no decorrer da sua organização. Um exemplo disso, vamos lá, nesta imagem aqui, que tipo de sentimento você poderia despertar diante dela? Quais sensações ela poderia provocar em você? Ok? Então temos aí, então vamos lá. O poema é um gênero textual que apresenta um conteúdo formal, certo? Isto é, um texto elaborado e estrutura em versos e estrofes. A poesia concreta, como já vem sendo mostrado aí desde o início desta aula, embora seja estruturada por meio de elementos visuais, associa-se à linguagem verbal, ou seja, é possível ter aí a presença dos dois tipos de textos, texto verbal e não verbal, tudo bem? Por isso também pode apresentar por meio de poemas. Olha o nosso exemplo aqui, tá certo? Verifique aí o material de vocês e irão perceber que eu tenho este poema aqui perfeitamente organizado em versos, estrofes
ok? Então, se o poema é um objeto empírico, certo? Empírico, o que seria empírico? São experiências que foram obtidas através da observação, ok? E se a poesia é uma substância imaterial, é que o primeiro tem uma existência concreta e a segunda não, certo? Por que que a poesia ela não tem uma existência concreta, certo? Vamos lá, ou seja, o poema, depois de criado, existe por si, certo? Por si em si mesmo, ao alcance de qualquer leitor. Mas a poesia, olha aí, a poesia só existe em outro ser, primariamente naqueles onde ela se encrava e se manifesta de modo originário, ou seja, onde você vai despertar ou provocar algo em você, oferecendo a percepção objetiva de qualquer indivíduo, secundariamente no espírito do indivíduo que capta desses seres e tenta ou não objetivá-lo num poema. Terciariamente, no próprio poema resulta desse trabalho, objetivando o indivíduo. Então, a poesia ela vai depender muito de pessoa para pessoa, enquanto no poema poderá ser facilmente abstraída o que o autor estava querendo colocar lá em seus versos, em suas estrofes, ok? Então vamos aí. Próxima. Pobre ou rico, isso que me importa? Dá-lhe a todos de beber, canta, canta eternamente, não te canses de correr. Olha aí mais um exemplo, tá certo? Vamos lá. Se o poema é um objeto empírico e se a poesia é uma substância imaterial, é que o primeiro tem uma existência concreta e a segunda não, certo? Então, vocês irão, temos aí praticamente um trecho para enfatizar, tá certo? Para dar ênfase ao que foi dito anteriormente. Então, gente, eu gostaria que vocês pegasse o material de vocês, tá certo? Resolvesse essa questão aí, essas questões que estão logo após esta obra que está na página de atividades, tá certo? Então, vamos dar uma pausazinha para tomar uma água. Daqui a pouco eu volto, certo? Vou só dar uma pausazinha para tomar uma água e em instantes eu volto aí com outro gênero. Como eu falei para vocês, não é tão estranho assim, porque foi visto em produção textual. Pronto, gente, tomando uma água aí, vamos retornar aqui à nossa aula, agora falando sobre o gênero entrevista. Então, a entrevista é um texto jornalístico organizado sob a forma de perguntas e respostas, certo? Sua principal função, obviamente, é obter informações. Obter informações e informar outras pessoas sobre as opiniões de alguma personalidade ou autoridade em determinado assunto. Lembrando que se o repórter está preparando uma entrevista e é sobre um determinado assunto específico, primeiramente o repórter tem que se preparar bem, elaborar bem as perguntas que estejam coerentes com a matéria e, obviamente, escolher um profissional específico da área para repassar bem essas informações obtidas durante a entrevista. Então, vamos lá. A opinião de alguma personalidade ou autoridade em algum assunto de interesse social, econômico, educativo, cultural e etc. Certo? Como estamos iniciando aí praticamente um período em que poderá haver eleições municipais, se torna bem comum agora essas entrevistas abordando todos esses assuntos aí, o social, econômico, educativo e cultural, tá certo? Então, aconselho vocês a assistirem a entrevistas relacionadas a esse momento, ok? Então, mais adiante, temos aí, no gênero textual entrevista, o que devemos fazer, certo? Você que vai fazer uma entrevista, digamos o aluno, provavelmente você, se estivéssemos juntos nesse momento, provavelmente após esse instante, iríamos colocar isso em prática. Mas como é que poderia ser colocado em prática? Simples. Primeiro, no gênero textual entrevista, o jornalista
ele deve conversar, ele deve ligar para a pessoa, certo? Para o entrevistado. Geralmente, essa entrevista ela pode realmente acontecer por telefone ou pode ser presencialmente, certo? Mas não podendo esquecer desse detalhe muito importante, que é fazer a gravação de tudo que está acontecendo ali, até mesmo para fazer uma consulta posterior, ok? Então, 2, o que seria mais importante? A dica, o ponto que você não pode esquecer, no caso aqui eu coloquei como 2, foi colocado como 2 no caso, o jornalista, então, anota as respostas e as opiniões do entrevistado e o que mais considera importante. Obviamente que durante a entrevista tem alguns assuntos que podem, algumas perguntas ou respostas poderão fugir um pouquinho do assunto, então, obviamente que você deve considerar apenas aquelas que são bem mais importantes para o que foi planejado, ok? Temos aí o passo 3, normalmente é adicionado uma foto, certo? Então, quando a gente produz uma entrevista, obtém aí as respostas, devemos colocar o quê? A imagem do entrevistado, do entrevistado aí no parágrafo introdutório, no qual a personalidade entrevista e é apresentada. Obviamente que em algumas entrevistas, além de colocar a imagem do entrevistado, também é colocado aí um pequeno parágrafo de apresentação da pessoa entrevistada, tá certo? 4. Depois de editada pelo jornalista, a entrevista, então, é publicada no formato de perguntas e respostas. Então, você vai encontrar a entrevista em vários meios de comunicação, ok? Então, esses meios poderiam ser daí, revistas, jornais impressos ou televisivos, tudo bem? No caso televisivo, mostrando trechos, mas obviamente que uma entrevista, digamos, televisiva, obviamente que vai estar lá a interlocução dos dois envolvidos no ato daquele gênero, ok? Então vamos a algumas características da entrevista. Textos informativos e opinativos, então lá, além de dar informações, temos aí a presença de opiniões, presença de entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica, ou seja, os dois estarão dialogando e essa linguagem ela vai se colocar de forma oral. Marca de discurso direto, ou seja, perguntas e respostas, certo? A da subjetividade cabe aí, como já foi visto anteriormente, que seria uma subjetividade. Cabe várias interpretações e é isso que esses gêneros servem para nós leitores. Ter acesso, formar nossa opinião a partir de opinião de outros ou de conteúdos informativos. E mescla também a linguagem formal e informal. Essa questão aí da linguagem formal vai depender muito do nível do entrevistado, tá certo? Tem alguns que esse nível, digamos aí, não é aquele que tem digamos, um nível de esclarecimento um pouquinho maior, que ele possa se comunicar de maneira formal. De maneira formal, ele acaba utilizando a informalidade. Um exemplo disso, após uma partida de futebol, tem lá uma entrevista, não tem? Uma coletiva, na verdade. Tem uma coletiva após uma partida de futebol. Já perceberam aí como alguns jogadores se posicionam sobre determinado assunto, certo? Como eles respondem a essas perguntas? Obviamente que nem todos. Alguns têm aí um grau de instrução, já trabalha mais essa questão aí de comunicação e acabam se portando de maneira bem interessante, utilizando a linguagem formal. Vamos agora, tipos de entrevista jornalística. Temos a entrevista de rotina, é aquela que, digamos, tem uma reportagem, tem aí uma entrevista que ela acontece em um jornal da tarde, que está mostrando aí o descaso de alguns governantes em uma via pública, que ela está totalmente cheia de buracos e com bastante água, e você está lá apresentando a matéria e de repente vai passando um transeunte, e você aborda aquele transeunte e faz aquelas perguntas. Então, isso seria uma entrevista de rotina, certo? Então, a entrevista de rotina é representada pelas fontes de notícias factuais, pautas diárias que têm
curto prazo de validade para divulgação. É as mais usadas em todos os tipos de entrevistas existentes. Agora mesmo, digamos que você abriu aí, ligou a sua TV e vai assistir algum noticiário. E se tiver uma entrevista e se você se deparar com aquele momento em que tem aí uma circulação de pessoas e de repente esta pessoa, o entrevistador, ele para um transeunte e começa a fazer perguntas. Então isso seria aí a entrevista de rotina. A entrevista individual. A entrevista individual é marcada com antecedência, apresentando ao entrevistado o tema da pauta, certo? A entrevista é concedida apenas a um jornalista após o devido preparo das respostas. Ou seja, nesse caso aqui, quando nem todos gostam muito de dar esse tipo de entrevista, até mesmo se deparar com um tema polêmico, certo? Mas a maioria, nem todos, mas não quer dizer que esse todos seja a maioria, mas a maioria gosta sim desse tipo de entrevista, certo? Porque você tem acesso às perguntas e com antecedência você pode até propor respostas, ou seja, é uma maneira de se prevenir, digamos aí, de algumas situações até constrangedoras, não é isso? Principalmente se for um tema polêmico, tudo bem? Então essa seria a entrevista individual. Entrevista em grupo, no caso aí estamos falando aí, de coletiva, certo? Onde temos a presença de vários entrevistadores, também temos a presença de vários entrevistados, tá certo? Então isso seria uma entrevista em grupo, ok? Entrevista exclusiva. A entrevista exclusiva é concedida a um veículo que divulgará o conteúdo em primeira mão, isto é, uma pauta de grande interesse dos veículos de massa, porque está em alta e atinge um grande número de pessoas. Isso aqui, gente, a entrevista exclusiva é o sonho de todo jornalista. Qual é a pessoa que se forma em jornalismo e não quer ter esse ápice na carreira? Aliás, terão vários, né, dependendo do tipo de profissional que venha a ser, principalmente se esse profissional tiver uma grande credibilidade. Todos poderão querer, aliás, a maioria poderá querer dar uma entrevista exclusiva. Então, entrevista exclusiva é aquela que quando se dá, vai dar um furo de reportagem aí, ok? Entrevista de pesquisa. Essa entrevista de pesquisa ela é fundamental principalmente para quem está querendo aí, fazer um artigo, tá certo? Querendo elaborar um artigo. Então, esse tipo de entrevista é bem interessante. Então, vamos à definição, o que se diz dela, certo? A entrevista de pesquisa é feita com especialistas sobre determinado assunto, para acrescentar informações a uma matéria, como credibilidade, conteúdos dessa natureza, são muito importantes na construção de artigos, tá certo? Então, a partir do momento que você faz uma consulta para o seu entrevistado, e ela é de pesquisa, e você coleta informações de uma pessoa especialista, obviamente que a sua entrevista tem credibilidade, e principalmente o seu artigo, certo? Vamos aí à sexta entrevista, a entrevista caracterizada. É definida como entrevista caracterizada os textos entre aspas. Ou seja, você pode se deparar aí com uma entrevista em que é colocado aí trechos, coloca a fala do entrevistado entre aspas. Essa seria a entrevista caracterizada e ela é colocada de maneira muito fiel. Se o entrevistado falar e ficar nesse prolongamento, o repórter vai registrar de maneira fiel para essa repetição. Se ele, digamos, travar em algumas palavras, ele também vai. Se ele der ênfase em algumas palavras, ele vai colocar em caixa alta. Isso seria uma entrevista caracterizada. Vamos à penúltima, entrevista de personalidade. Provavelmente, você pode se deparar, por exemplo, o autor de algum livro, a autora de algum livro. Isso seria uma entrevista de personalidade. Então, ela é justamente isso. Ela é feita para traçar um perfil de uma pessoa pública, certo? Nessa entrevista constam informações sobre hábitos, história de vida e outras curiosidades relevantes sobre a pessoa em questão, certo?
é o tipo de entrevista que eu mais gosto, principalmente relacionado aí a pessoas públicas. Particularmente é a que eu mais gosto mesmo. 8. Entrevista opinativa. A entrevista opinativa ela é feita com pessoas que têm autoridade para falar sobre para falar sobre determinado assunto, sejam profissionais consagrados, estudiosos ou atletas com grande experiência, por exemplo, certo? Então, se você está querendo aí obter opinião, você não pode pegar qualquer um, tem que pegar um especialista no assunto, certo? E que tenha uma carreira muito extensa nesta área, ok? Para que você, então, consiga informar o seu espectador, o seu leitor, diante daquilo que você planejou nas suas perguntas, ok? E, obviamente, através das respostas, vai expor aí para o seu leitor ou espectador. Então, gente, é isso. O gênero entrevista não é um gênero, digamos assim, difícil ou novidade para vocês. Em anos anteriores já trabalhamos esse gênero, ok? Então, chegamos ao final da nossa aula. Então, faça bom proveito do material que está aí com você e faça as atividades que daqui a pouco teremos uma outra aula, ok? Tchau!